Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiros TV e hoje eu vou falar dessa história aqui que é o Homem de Ferro, a Guerra das Armaduras, que saiu de surpresa aqui na coleção, na Epic Collection, esse volume parrudão de quase 500 páginas ao preço nada camarada de R$ 185,90 agora, em maio de 2026. De surpresa, porque eu não lembro do anúncio disso aqui e vi algumas poucas resenhas. Eu fiquei surpreendido, né, porque é um material assim não tão celebrado pelos fãs, não foi pedido pelos fãs e a Panini resolveu lançar esse arco que é muito importante na mitologia do Homem de Ferro. E como todo mundo sabe, o personagem é muito popular a partir de 2008, através dos filmes do MCU, porém as suas publicações nunca tiveram grande destaque no Brasil, né? Nem nos anos 80, nem nos anos 90, mesmo após o sucesso cinematográfico, republicações de material clássico do personagem são raros aqui no Brasil. E isso aqui é bem marcante, porque marca, né, um recorte de um período bem longo, bem longevo, né, bem celebrado entre os fãs. Mas lembrando, né, eu não vou falar, nossa, isso aqui é imperdível, um clássico absoluto. Aliás, poucas vezes vocês vão me ver falando disso, né? Isso aqui é um bom arroz com feijão, são histórias mensais, onde mostra sem pressa a evolução do personagem, trazendo novas narrativas, sem grandes surpresas, sem grandes reviravoltas, tudo dentro de um contexto muito equilibrado. Porém, isso aqui é o puro suco dos anos 80, onde quase todos os heróis da Marvel viviam boas fases, e o Homem de Ferro é um exemplo disso. E lembrando, né, esse material já foi republicado aqui pela Panini, nesse encadenado acho que de 2010, só que ó, vejam só, ele é praticamente menos de um terço desse novo volume da Epic Collection. Porém, eu preciso falar da Epic Collection, que aqui no Brasil, essa aqui é número 19, é uma coleção ela é variada, ela mantém a mesma numeração para vários personagens, então você vai ver Homem de Ferro, Thunderbolts, Capitão América, Thor e por aí vai. Porém, nos Estados Unidos, ela funciona melhor porque a Epic Collection é dividida por personagem. Então tem a Epic Collection só do Homem de Ferro, por exemplo, tem do 1 ao 10. Porém, lá nos Estados Unidos eles não publicam na ordem. Então, apesar de estar tudo encaixadinho para caber, né, nas edições, começa se publicando número 1, depois vai para número 10, depois volta para número 6, mas sempre vai caber a sequência total das edições mensais. Então é só que a Marvel americana decide, agora eu vou publicar esse arco que é mais interessante. Mas eventualmente eles vão publicar tudo nesse formato. E no Brasil resolveram fazer tipo coleção aleatória. E isso faz com que não tenha garantias de que mais material dessa fase seja publicado. Apesar desse volume ser de 500 páginas, muita coisa precisa ainda ser publicada. Então a gente não tem esperança nem que material pregresso, nem material posterior vai ser republicado nessa edição da Epic Collection, né? Inclusive agora vai ser publicada uma continuação de histórias do Quarteto Fantástico. Então tem que rezar e aguardar. Então eu faço essa crítica de quem decidiu fazer a Epic Collection ser um apanhadão de todos os personagens, principalmente de personagens aleatórios, de coleções que não se sustentam por si só, então coloca na Epic Collection para fazer um teste, e daí talvez depois, com sucesso de vendas, esse material tenha continuação. E eu acho difícil, né? O Homem de Ferro é um personagem que, como eu falo, não tem boas vendas. Ele só teve revistas próprias lá na segunda metade dos anos 2010, muito por conta do filme, mas ele nunca teve muitas publicações próprias no Brasil. A bem da verdade, né, a trindade sagrada aí da Marvel, né, dos Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro e Thor, eles começaram a ser publicados no Brasil pela Ebal, né, as suas primeiras histórias das originais americanas dos anos 60, e depois ficaram meio perdidos aí por pequenas editoras, e até que em 79, a Abril começou a publicar sequencialmente, né, quase que emparelhando com as publicações americanas. Então ela pulou aí pelo menos uns 10 anos de história, e mesmo quando ela sumiu, ela não emparelhou rapidamente, ela foi pulando, foi cortando, foi selecionando, aquela coisa da Abril que a gente sabe. Então, muito material dessa fase tão celebrada também permanecia inédito aqui no Brasil, né? E muito material posterior permanece, e acho que ainda vai permanecer por muito tempo inédito. Eu vou fazer um apanhadão de tudo para vocês entenderem da importância de se publicar esse material aqui, né? É um arroz com feijão, muito bacana. Então vamos lá, eu fiz uma colinha aqui para contextualizar, né? Primeiramente, o ponto inicial desse grande run do Homem de Ferro, né? Que eu considero que são mais ou menos quase 150 edições. Ou seja, quase 10 anos de publicação do personagem. Um pouquinho menos.
E o Marco, o Demônio da Garrafa, que já foi republicado pela Panini aqui em 2010, aonde, né, tem essa equipe criativa, que é o argumento do David Michelini e do Bob Layton. David Michelini já escreveu Vingadores, Homem-Aranha, fases bem celebradas, e Bob Layton é mais conhecido como desenhista e arte finalista, mas aqui ele está co-roteirizando. E os desenhos de um jovem John Romita Jr. em começo de carreira. Essa equipe criativa, na verdade, assumiu na edição 116, mas na 120 é que começa esse arco famoso, né? Deixa eu mostrar aqui algumas páginas. O John Romita Jr. estava em começo de carreira, ele não estava com seu estilo consagrado, mas tinha uma arte muito bonita, e ele sozinho já deu uma modernizada aqui na armadura do Homem de Ferro, principalmente na questão do aspecto de brilho, de textura, de achura, porque os desenhos anteriores ainda eram muito datados e não chamavam tanta atenção. Então, a partir, né, dessas aventuras foi o ponto de virada, tanto em roteiro quanto na arte. Aqui tem um elenco de apoio bem interessante, né? Que é a Bethany Cabe, essa moça ruiva, que é a segurança do Tony Stark, que não sabe da identidade secreta, né, do Homem de Ferro, a princípio, e ela tem uma relação, né, de romance muito bem explorada, e o inimigo da época é o Justin Hammer. Se eu não me engano, ele foi um dos vilões, né, dos filmes do Homem de Ferro, só que aqui ele é um cara mais coroa. E o Homem de Ferro geralmente lida com espionagem industrial. Ele é um bom vivan, é um milionário, vive em praias, no Caribe, tudo. Então os cenários são... Ele é um personagem, apesar de tudo, a princípio leve, né? A sua identidade secreta, bom vivan, porém ele tem o problema do vício do álcool, né? Aqui é bem desenvolvido. E ele começa a agir como Homem de Ferro bêbado, né? Isso bota as pessoas em riscos e ele tem que pedir ajuda para os seus amigos. E aqui no final do arco, e eu vou contar spoiler, sinto muito, ele parece que ele supera com a ajuda dos amigos. Lê engano, tá? Mas quem lê só esse material pensa que ele resolveu, pelo menos temporariamente, a questão do vício ao álcool. E o James Rhodes, né? Que é o seu motorista, né? Ele não é, ele é motorista, mas é mecânico também e ex-militar. Longe de ser o militar da ativa dos filmes do MCU. Então ele é um personagem coadjuvante, mas ele vai ter bastante importância no futuro. Então, em 79, a partir da edição 120, começa essa parceria, principalmente dos roteiristas David Michelini e o Bob Layton, né, com a arte do John Romita Jr. A partir daí, eles fizeram muitas histórias mensais, e aqui no Brasil, espalhadas na revista mensal do Hulk, né? Aqui também saíram em Grandes Heróis Marvel. Aqui também Grandes Heróis Marvel, confronto com o Doutor Destino. E numa minissérie em 4 edições, lançada em 88, e aqui em 89 saiu a versão encadernada. Isso aqui merecia muito uma republicação, né? Porque ele começa, o Homem de Ferro, a ter inimigos à altura, né? Da tecnologia da sua armadura. Apesar a empresa dele ser a Stark Internacional, que tem sede em Long Island, o cenário das histórias dele é no Caribe, que é a vida do rico bom vivan, né? Então tem inimigos como Força, né? Vê se aparece aqui o Força. O Justin Hammer, que já mencionei, ó. Esse aqui é o Força. Que tem uma armadura páreo para o Homem de Ferro. E depois a aventura vai para o espaço e ele encontra um novo inimigo, que é o Sunturion, né? Que é a armadura espacial do Homem de Ferro, e ele encontra o satélite da Roxxon, que pode matar inocentes, cair na Terra. Ó, o Sunturion parece um Homem de Ferro anabolizado, e tem umas questões de sacrifício, de nobreza, ele tem poder de teleporte, de transformar em energia. Então tem umas questões éticas, com diálogos bem interessantes, e sem contar spoiler da história, mas esse material muito bem desenhado pelo John Romita Jr., e já mostrava aqui que o David Michelini e o Bob Layton eram os autores que mais souberam trabalhar o personagem. Então esse material é inesquecível para os fãs, e nunca foi republicado no Brasil. Então eu acho que merecia sair aí na Collection, porque ele é anterior ao conteúdo desse material. Essa minissérie foi em 81, né? E aí
essa dupla de escritores, né, inclusive o desenhista, eles foram substituídos, o roteirista, pelo Denny O'Neil. Denny O'Neil, a partir de 82, na edição 158, ó, pulamos das 128 para 158, 30 edições depois. Denny O'Neil, que é muito famoso por fazer histórias do Batman, do Lanterna Verde, com Arqueiro Verde, aquelas histórias clássicas com Neil Adams, e depois ele foi trabalhar um tempo na Marvel, depois ele voltou para DC e virou editor dos títulos da linha do Morcego. Porém, para mim, ele teve algumas boas ideias, mas ele não foi tão bom quanto os autores anteriores, né? Ele era muito dramático, a leveza do Homem de Ferro começou a se perder, e os desenhistas escolhidos não eram tão bons, né? Então, essas histórias foram puladas, né, pela editora Abril, essa grande parte dessa fase. Depois eu vou fazer uma contabilidade aí da quantidade. Mas, essa edição 158, já em 83, isso aí foi em 82, agora em 83, o James Rhodes assume a armadura do Homem de Ferro, numa situação de vida ou morte. O Tony Stark, né, nos roteiros dele, O'Neil, desenvolveu, né, o alcoolismo, idas e vindas, colocando as pessoas em risco. Aquilo que foi iniciado na fase do Michelini, o Denny O'Neil explora mais, e nós, leitores brasileiros, não lemos quase nada disso. Né? Só essa passagem de bastão, o James Rhodes, numa situação tipo, ou salva todo mundo, ou todo mundo morre, ele assume, mesmo a contragosto, o uniforme do Homem de Ferro e salva a pátria lá, com raiva do Tony Stark por ele ter colocado ele nessa situação. Né? Ele assume, mas obviamente ele e o Tony Stark ficam ali fazendo uma dobradinha, às vezes o Tony usa armadura, ajuda, aparece uma armadura cinza, que é baseada na original do Homem de Ferro, mas está ali orbitando. O James Rhodes assume. E óbvio, né, isso foi em 83, 84 teve a Guerra Secreta, nós soubemos que o James Rhodes é o Homem de Ferro da Secret Wars, né, nós soubemos isso depois, porque na época que foi publicado originalmente no Brasil, isso foi omitido, né, porém nós soubemos que James Rhodes, né, aparecendo nas aventuras mensais, aparecendo nas histórias do Hulk, ou da Arasa TV, se eu não me engano, mas só para mostrar essa mudança. Porém, todo o desenvolvimento, o arco dramático, esquece, a Abril não publicou, né? E nós não temos notícia de republicação desse material por aqui. Depois disso, lá pela edição número 200, o Homem de Ferro assume, né, essa armadura vermelha e prateada, porque apesar de ainda estar roteiros de Denny O'Neil, assume esse desenhista, o Mark DeBright, né, conhecido até por fazer histórias do Lanterna Verde posteriormente, e ele tem muitas qualidades, ele se aproxima do Romita Jr., ele é mais eficiente, às vezes até em anatomia, mas aí depende do gosto do freguês, mas ele não deve nada ao Romita Jr. Então já dá um up no visual do personagem, ou seja, olha lá, começamos na 120 e aqui já é a edição 200, né? E elas foram publicadas aqui nas revistas mensais do Hulk a partir do ano de 1991. E eu acompanhava essas histórias, né, antes da Guerra das Armaduras, por quê? As histórias do Hulk já começaram a entrar nas aventuras escritas pelo Peter David. A fase do Demônio da Garrafa era na fase que o Hulk era no Hulk da Encruzilhada, então não acompanhava tanto na época. Eu fui ler depois, que eu comprei em sebo. Porém, quando chega nessa fase já desenhada pelo Mark Bright, a revista mensal do Hulk estava em boa fase, então eram duas boas fases, tanto a do Hulk como do Homem de Ferro, e fui acompanhando isso bem de perto. E é justamente a partir da edição 215, onde começa nesse encadenado, é que volta a dupla David Michelini e o Bob Layton. Eles voltam a escrever o personagem, fazem essa saga longeva, A Guerra das Armaduras, né? E com o desenho desse novo artista que é o Mark Bright. E aqui eu vou mostrar algumas páginas dessa aventura, pra vocês verem que o Mark Bright não está devendo nada ao Romita Jr. E aqui, uma coisa bem interessante, né? Nas aventuras do Denny O'Neil, o Homem de Ferro, ele perdeu a empresa dele para o Obadiah Stane, e ele cria uma nova empresa, era a Stark Internacional, ele cria a Stark Enterprise, ele muda o cenário do personagem para Califórnia, mostrando que novamente, mostrando o personagem Bom Vivant, mulherengo. Não tem mais a Bethany Cable, né, nas aventuras escritas pelo Denny O'Neil. Ela foi colocada de lado, então o personagem não tem interesse romântico, né? E isso eu acho que é até um desserviço pro personagem, porque ele fica muito bidimensional, até para os padrões da época. Mas o Homem de Ferro começa a ficar às voltas, né, com a reconstrução, né, com a construção de uma nova empresa, não virar um cara sem recursos, né?
E aí acontece uma situação muito preocupante para ele, que ele descobre que a tecnologia dele foi furtada anos atrás pelo Justin Hammer, que vendeu para seus inimigos, e o Homem de Ferro, o Tony Stark, entra numa pira se achando culpado por todos os crimes que seus inimigos cometeram usando a sua tecnologia. Então ele vai atrás, ele traça um plano para ir atrás dessas pessoas com armadura, faz uma lista grande, então tem os russos, né, o Dínamo Escarlate, o Homem de Titânio. Aqui, outra coisa interessante, esse cenário californiano mostra o Homem de Ferro todo bonitão, todo saradão, playboy, milionário, excêntrico, e apesar, né, os problemas dele de alcoolismo aqui supostamente estão resolvidos, mas não tem um interesse romântico fixo, ele começa a sair com atrizes de cinema, bem estilo parecido com o personagem que a gente viu nos filmes da Marvel, né? E aqui, únicos recorrentes, né, coadjuvantes, ainda é o James Rhodes, né, que eventualmente coloca uma armadura para ajudar ou não, que é até muito conveniente para o personagem, né, porque sempre ele quis manter o segredo de que o seu segurança não era o próprio Tony Stark, né, a segurança era uma terceira pessoa, e o James Rhodes, utilizando uma segunda armadura, eventualmente podia ajudar na manutenção da sua identidade secreta. E aí o Tony Stark traça esse plano, né, vai atrás de vários personagens, o Besouro, Laser Vivo, como eu falei, o Homem de Titânio, o Dínamo Escarlate, e o Fantasma, para inutilizar a armadura, a placa de circuitos que faz funcionar com a tecnologia de Stark. Porém, né, o Stark também resolve inutilizar armaduras que são utilizadas pelo governo americano. Né, ele tinha ajudado a criar os Mandroids, né, que são aquelas armaduras usadas pela SHIELD, e dos Guardas da Gruta. E isso faz com que ele entre em rota de colisão com os Vingadores da Costa Oeste, do qual ele faz parte, e com o Capitão América, né, que é se preocupa, né, com a segurança dos funcionários do governo, e eles têm o primeiro racha, né, muito antes da Guerra Civil, né, isso aqui é final dos anos 80, começo dos 90, inclusive essas histórias do Capitão América se interligam, que foi publicada aqui no Brasil nessa coleção aqui, que tem capa dura, mas eu preferia que fosse um ato Epic Collection, para ter mais páginas, né? Porque essa fase também do Capitão América é bem longa. Eu acho que não devia se restringir somente a esse arco de história. Então, o que acontece aqui deles se estranharem, né? Que o Capitão América pede um uniforme, vai pedindo um novo escudo pro Tony Stark, e aí ele acaba tendo ciência que o Tony Stark tá acabando com as armaduras do governo, né? Enfim. Ele também lida com espiões industriais, com o governo que quer roubar a tecnologia dele. Então, assim, sem grandes reviravoltas, não precisou de morte de personagem, não precisou de ninguém ficar aleijado e tudo mais. E aqui ele começa a resgatar alguns personagens lá daquele arco, né, anterior, lá da primeira fase do Michelin e do Bob Layton. Então tá de novo o Força, o Centurion, o Nevasca, essa turma de inimigo, o Besouro, que depois virou um Thunderbolt, né? O Justin Hammer, já citado, o inimigo dele, e por aí vai. Então ele traz de volta algum desses personagens, colocando nesse grande conflito que é a Guerra das Armaduras. É um arco longo, bem desenvolvido. O personagem, como eu falei, tem uma fase, como ele tá na fase californiana, tem uma historinha que até que ele faz uma permanente do cabelo, fica com esse visual aqui. É o final dos anos 80, né? O estilo meio Miami Vice de ser. Ó, pra vocês verem do que eu tô falando. Ele deixou um pouquinho o estilo Clark Gable para virar um pouquinho Don Johnson, né? O protagonista do Miami Vice. Com um mulletzinho. Mais datado, impossível, mas muito bacana, né? Aqui ele também ele investiga a armadura do Arraia, né? Que é um super-herói a mando do governo. E aí vocês vão descobrir se ele tira ou não a armadura do Arraia, né? Os circuitos dele. Você tem que ler, não vou contar spoiler. Mas para vocês terem uma noção da arte, né? E por fim, bem no finzinho aqui, só para não deixar vocês com água na boca, ao final ele acaba a era do uniforme prata e vermelho, né? Ele ele constrói uma nova armadura que eu acho que é a mais bonita, né? Uma estilizada da versão anterior vermelha e dourada. Aqui. Então eu gosto bastante. Inclusive ele entra
nas histórias dos Vingadores da Costa Oeste. E por fim, uma historinha bônus, né? Um epílogo escrita pelo David Michelinie e desenhada pelo Barry Windsor Smith, né? Que fazia coisas bem pontuais para a Marvel na época. E ele era muito bom com essas questões de fazer metal, circuitos, fios, né? Então tem esse epílogozinho aqui, fora aqui dentro do contexto, para encerrar o arco da Guerra das Armaduras, né? Bem bacana. E eu não lembro dessa história ter saído no formatinho, precisava até pesquisar. Ah, e essas, né? Tem entrevistas, a Marvel na época tinha uma revista chamada Marvel Age, que era praticamente uma Wizard, aonde a redação entrevistava, né? Os autores para falar sobre as suas pretensões com as suas séries futuras. Então é muito legal você ver o que era a pretensão e o que era, o que realmente se concretizou, né? Estudos de uniforme, tudo, os personagens que iam aparecer ao longo da série, né? E algumas pin-ups. E alguns detalhes de edições chaves da história, né? Aqui eu acho que é propaganda da época, mas podia ser a capa até de um encadernado, né? Aqui capas não utilizadas, por fim uma última capa. Ah, e aqui, né, como eu falei, as capas da Epic Collection versão brasileira. Tá aqui, ó, Punho de Ferro, Thor, Demolidor, como eu falei, eu acho um desserviço, né? E por fim, isso tudo desse arco vai da edição 215 a 232, né? E essa dupla, né, Michelinie e Bob Layton, foi até a edição 250, né? Para você ver, eles começaram lá na 116, saíram, Daniel Neal entrou, eles voltaram com a Guerra das Armaduras na 215 e foram até 250. Olha só quantas edições esses autores transpassaram ao longo dos anos, acrescentando muito a mitologia do personagem. E, enfim, né, quando eles saíram na edição 250, alguns autores ficaram revezando, e até que, na edição 258 a 266, John Byrne, roteirizando somente, resolveu fazer uma Guerra das Armaduras 2 e trouxe de volta o desenhista John Romita Jr., porém no seu novo estilo quadradão, clássico aqui conhecido, né, pelo Demolidor, o ano 1 do Demolidor, uma fase anos 90 dos X-Men. Esse material aqui saiu em 91 e nas histórias do Hulk em 94, né? Ou seja, uns 3 aninhos só de diferença. E o que ele mostra é que os inimigos do Homem de Ferro começam a... Como é que eu vou dizer? Piratear? Não, eles invadem, né? Tomam um controle remoto da armadura do Homem de Ferro, inclusive prejudicando a coluna do Tony Stark, né? De fica inutilizado, ele só consegue se movimentar dentro da armadura. Fora dela ele fica com problemas de coluna, não consegue andar. Então é uma guerra das armaduras, mas não contra o mundo. Os inimigos meio que dando troco nele. Mas aí tem as participações do Fing Fang Foom, se eu não me engano, o Mandarim. Mas a arte é o grande trunfo aqui. Apesar de eu adorar o Byrne, ele não chega assim perto da qualidade e da consistência, né, das ideias do Michelinie e do Bob Layton. Aqui é uma edição fininha, né? Não seria ideal publicar isso aqui numa Epic no Brasil, porém um encadernadozinho, grandes clássicos, sei lá qual é o nome que se dá para coleções desse tipo aqui da Marvel, mas eu acho que fecharia perfeitamente. Ou seja, como eu falei, começou de fato a dupla lá na 116, mas o Demônio da Garrafa começou na 120, e aqui eu acho que é o grande finale da melhor fase do Homem de Ferro de todos os tempos, na edição número 258, ou seja, são 146 edições dessa longa fase do Homem de Ferro, onde você tem quase toda a fase do Daniel Neal e com James Rhodes como Homem de Ferro, quase todas as inéditas do Brasil. Eu fiz um levantamento aqui de 146 edições, 48 são inéditas do Brasil, né? Algumas dessas histórias, né, foram publicadas no formatinho, outras só nas republicações da Panini, ou seja, 1/3 do material, né, de 79 até 94, são 14 anos, são 15 anos do personagem, 1/3 é inédito no Brasil. Então não é pouca coisa. Eu não vou defender, obviamente, a publicação da fase do Daniel Neal, porque ela é muito irregular.
porém eu defendo com unhas e dentes tudo que foi escrito pelo David Michelini e pelo Bob Layton, independente de quem seja o artista, seja o John Romita Jr. ou o Mark DeBride. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha contribuído. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Me falam aí se vocês leram esse material nas revistas do Hulk, Heróis da TV, um pouquinho de Capitão América, um pouquinho de Grandes Heróis Marvel, e se esse material merecia republicação no Brasil, né? Principalmente toda a fase inicial e depois, obviamente, a fase do Mark DeBride. E, para finalizar, a Guerra das Armaduras 2. Eu acho que tem público, né? Mas somente as vendas da Guerra das Armaduras vai ditar onde a Panini deve ou não investir, né? Eu acho que não vai vender muito bem, porque não são muitas pessoas que gostam desse material. E como eu disse, R$ 185 não é um preço muito convidativo. É até um pecado meu falar, compra, somente para eu ver esse material ser republicado no Brasil. Fica a seu critério. Se você gosta de material dos anos 80, finalzinho dos anos 80, começo dos 90, eu acho que vale a pena para você. Se vocês gostam de material arroz com feijão, revistas mensais, desenvolvimento devagar dos personagens, sem grandes revoluções. Afinal, as grandes revoluções vieram depois, né, na segunda metade dos anos 90, onde o Homem de Ferro enlouquece. Aí aquelas aspirações, aí ele vai numa vertente, vai muito baixo nível. A única coisa boa dessa fase é que finalmente o James Rhodes ganha uma identidade própria, que é o Máquina de Combate, e ele deixa de ser um coadjuvante para ser um personagem com personalidade própria, inclusive podendo ser utilizados nos filmes da Marvel, né? Mas o Homem de Ferro clássico é esse aqui, né? O do Demônio da Garrafa, o da Guerra das Armaduras e dessa minissérie aqui, né? Que isso aqui, acho que tinha que começar com isso aqui. Mas enfim, por enquanto era isso. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. Comentem, né, se vocês acham que a coleção está muito salgada o preço, né? Se vocês acompanham a Epic Collection, qual é a melhor Epic Collection na opinião de vocês? E se vocês são fãs do Homem de Ferro clássico. Então é isso aí, galera. Joinha, joinha e até o próximo vídeo. Valeu!